Se você não conseguir assistir a este vídeo até o fim, sem olhar para o celular, talvez já tenha sua resposta. Vivemos na era da distração e não é força de expressão. Segundo uma pesquisa da Microsoft, feita em 2015, o tempo médio de atenção humana caiu para 8 segundos. Isso é menos que um peixe dourado, que consegue se concentrar por 9 segundos. Estamos literalmente perdendo uma das habilidades mais importantes da mente humana: o foco. Mas, e se eu te dissesse que, há séculos, existia uma civilização inteira que tratava o foco como um caminho espiritual, que moldava guerreiros para manterem a mente firme mesmo diante da morte, que criava monges que conseguiam meditar por horas, em completo silêncio, observando até o piscar dos próprios olhos? Essa civilização era o Japão. Antes dos celulares, dos computadores, dos avisos vermelhos de notificação, existia o silêncio. E dentro dele, um poder que hoje esquecemos: o poder da atenção plena, do domínio da própria mente, da concentração que molda o caráter. No Japão tradicional, a capacidade de manter o foco não era apenas uma vantagem, era uma virtude, um traço de sabedoria, um sinal de força interior. E isso não valia só para os monges em mosteiros. Os samurais, os famosos guerreiros do código Bushido, treinavam a mente com a mesma intensidade com que afiavam suas espadas. Para eles, perder a atenção no meio de um combate significava a morte. Mas mesmo longe da guerra, a vigilância da mente era um exercício diário. E aqui entra o que talvez seja o ponto mais provocador de todos. Os japoneses não tinham redes sociais, nem séries infinitas para assistir, nem aplicativos para meditação guiada. Eles não tinham distrações modernas, mas também não tinham atalhos. Tudo o que faziam, com a mente ou com o corpo, exigia presença, conexão, clareza. Isso tem nome: Ichigyo Zamai. Um termo que significa algo como dedicar-se por completo a uma única ação. Uma filosofia que atravessava todas as camadas da vida, desde servir chá até polir uma espada ou varrer o chão de um templo. E aqui surge o contraste brutal. Enquanto hoje buscamos formas de otimizar o foco com ferramentas externas, os antigos buscavam cultivá-lo de dentro para fora. Não havia recompensas digitais, nem hacks, nem truques de produtividade. O foco era consequência de uma mente que aprendeu a habitar o momento presente. Mas por que isso importa agora? Porque estamos doentes, e não no corpo, mas na mente. Estamos ansiosos, impacientes, exaustos. Saltamos de estímulo em estímulo como se estivéssemos fugindo de alguma coisa. Talvez estejamos mesmo fugindo de nós mesmos, do vazio, do silêncio. E esse é o ponto central. O foco exige silêncio. E o silêncio exige coragem. Quando desligamos tudo, quando nos sentamos apenas com nossos próprios pensamentos, percebemos o quanto a mente está agitada, o quanto perdemos o controle sobre ela. E é aqui que a sabedoria dos samurais e monges japoneses se torna não só relevante, mas urgente. Eles sabiam que a mente, deixada solta, se torna um inimigo interno. E por isso treinavam todos os dias, não apenas o corpo, mas a atenção, a percepção, a presença. Vamos olhar mais de perto esse universo. Os monges zen viviam em mosteiros que pareciam estar fora do tempo. Ali, cada movimento era consciente. Cada tarefa era uma prática espiritual. Meditar, limpar, comer, caminhar, tudo era feito com total atenção. A ideia era treinar a mente para habitar o agora, sem se perder em devaneios. Esse treinamento começava cedo. Crianças que ingressavam no monasticismo aprendiam desde os primeiros dias a recitar sutras de memória, a observar o próprio corpo, a controlar a respiração. Tudo isso sem distrações, sem recompensas, sem aplausos.
apenas o silêncio e o esforço. Já os samurais tinham outra rotina, mas a mesma essência. No dojo, o lugar de treinamento, os guerreiros repetiam incansavelmente os mesmos movimentos. Cortes de espada, posturas, olhares, respiração. Eles buscavam o estado de Mushin, a mente sem mente, um estado em que o pensamento consciente desaparece e a ação flui naturalmente. Isso só é possível com treino, e esse treino exigia atenção absoluta. É curioso pensar nisso hoje, quando somos interrompidos por uma notificação a cada poucos minutos. O que antes era um hábito sagrado, como sentar-se em silêncio ou repetir um movimento até a perfeição, hoje parece um castigo. Mas talvez o castigo real seja viver sem foco, porque sem foco não existe profundidade. Sem profundidade não existe sabedoria, e sem sabedoria tudo vira apenas ruído. A psicóloga americana Gloria Mark, pesquisadora da Universidade da Califórnia, demonstrou em seu livro Attention Span que o tempo médio que uma pessoa consegue se concentrar em uma única tarefa caiu de 2 minutos e 30 segundos para apenas 47 segundos nos últimos 20 anos. Isso tem impacto direto na produtividade, mas também na saúde emocional. A mente fragmentada não consegue descansar. E aqui está o paradoxo. Buscamos soluções tecnológicas para um problema que foi criado pela própria tecnologia. Mas o Japão ancestral já conhecia um caminho, e ele começa onde ninguém mais quer ir, no silêncio. Por isso, o foco não era um dom para os japoneses antigos, era um ofício espiritual, algo que se constrói, se lapida, se afia, como a lâmina de uma katana. É isso que vamos explorar nos próximos minutos, como esses mestres do passado treinavam suas mentes, como transformavam a atenção em força, como mantinham a memória viva num mundo sem telas, sem redes, sem ruído, e principalmente, como nós podemos reaprender esse caminho. Porque no fim das contas, o que perdemos não foi apenas o foco. Perdemos a ligação com o agora. E é justamente aí que tudo começa a mudar. Imagine um lugar onde não há música de fundo, nenhuma notificação, nenhum ruído da rua, só o som da sua própria respiração e do vento tocando os sinos do templo. Agora imagine ficar ali por horas, imóvel, completamente desperto. Bem-vindo ao Mosteiro Zen. O que para muitos hoje pareceria tortura, para os monges japoneses era um treino de atenção, um ritual sagrado para limpar a mente do excesso, das ilusões e do ego. Essa prática tem nome, Zazen, a meditação sentada. Mas não se trata de esvaziar a mente, como se costuma dizer. Trata-se de observar. Observar o que passa, observar o que incomoda, observar o que distrai e aprender a não se apegar. Na tradição Zen, tudo é prática de atenção. Varrição do templo, preparação da refeição, caminhada entre um pavilhão e outro, até a limpeza do banheiro é feita em silêncio absoluto, com foco total. Eles chamam isso de Samu, o trabalho físico feito com espírito meditativo. A ideia é simples, mas profunda. Treinar o foco na tarefa mais simples para que ele esteja presente nos momentos mais complexos. O que parece pequeno, lavar uma tigela, por exemplo, torna-se grande, um espelho da sua mente. E esse espelho também refletia a memória. Em muitos templos, monges decoravam centenas de páginas de textos sagrados. Os sutras não eram lidos como fazemos com livros comuns. Eles eram repetidos em voz alta, dia após dia, até se tornarem parte do corpo, parte da respiração, parte da alma. A memória, nesse contexto, era um caminho para encarnar a sabedoria. Não bastava entender com a cabeça, era preciso viver com o coração. E do lado de fora dos templos, os samurais faziam o mesmo, com espadas no lugar de pergaminhos. No dojo,
O lugar de treinamento, o foco era absoluto, nada era improvisado. Cada golpe, cada movimento, cada respiração, tudo era meticulosamente ensaiado. Os katas, sequências formais de combate, eram repetidos centenas, às vezes milhares de vezes. O objetivo não era decorar a sequência, era se tornar a sequência. Esse processo levava àquilo que chamavam de mushin no shin, a mente sem mente. É quando o corpo age sem hesitação, porque a mente não está mais tentando controlar. O pensamento sai do caminho e só fica o instante. É um conceito difícil de traduzir no Ocidente, mas podemos dizer que é o oposto da distração. No Mushin não há espaço para dúvidas, lembranças ou ansiedade. Só há ação, pura, direta, plena. Curiosamente, a ciência moderna começa a comprovar o que os antigos já sabiam. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que a mente humana passa cerca de 47% do tempo divagando. Isso significa que quase metade do nosso dia estamos em outro lugar. Mas outros estudos mostram que a meditação regular, mesmo por poucos minutos por dia, melhora a atenção, fortalece a memória de trabalho e reduz a ansiedade. Fonte: Journal of Cognitive Enhancement 2017. O que os monges e samurais faziam intuitivamente hoje está sendo testado em laboratórios. E os resultados são claros. Foco é treino. E memória também. Mas há algo ainda mais interessante na tradição japonesa. A maneira como eles usavam o corpo para educar a mente. Enquanto no Ocidente tendemos a separar corpo e mente, no Japão tradicional essa divisão não existe. Escrever, caminhar, manusear objetos, cozinhar, tudo isso era parte do treinamento espiritual. Um exemplo marcante é a prática da Shodo, a caligrafia japonesa. Mais do que uma arte, ela era um exercício de atenção plena. Cada traço exige precisão, firmeza e presença total. Um deslize e o ideograma se perde. Não há como corrigir, não há como apagar. É um exercício de foco, sim, mas também de aceitação, de lidar com o erro, de começar de novo. Muitos mestres usavam a Shodo como ferramenta para educar a mente. Repetiam os mesmos caracteres centenas de vezes, não como castigo, mas como caminho para o refinamento interior. A repetição não era vista como algo enfadonho, era vista como disciplina, como meditação em movimento, e essa mesma lógica se aplicava à memorização de saberes tradicionais. Muitos monges aprendiam a verbalizar mentalmente o que viam, ouviam e sentiam. Eles chamavam isso de hitorigoto, conversar consigo mesmo em voz baixa para treinar a retenção de ideias. É uma técnica poderosa, usada até hoje por monges budistas para manter viva a memória dos ensinamentos. Perceba que tudo isso acontecia sem tecnologia alguma. Sem papel à vontade, sem celulares, sem agendas digitais. A mente era o espaço de anotação. O corpo era o templo do aprendizado. E o silêncio era o mestre. Hoje temos tudo nas mãos, mas quase nada dentro da mente. Delegamos nossas memórias ao Google, nossos lembretes ao celular, nossas ideias à nuvem. Mas será que estamos realmente mais sábios? A filosofia japonesa propõe o contrário. Quanto mais você depende de algo externo para lembrar, menos você treina a si mesmo. E quanto menos você treina a si mesmo, mais frágil se torna a sua atenção. Essa é a raiz do que estamos vivendo, um colapso da concentração. Mas os antigos mostram que há outro caminho. Eles não viam a mente como um lugar confuso a ser controlado. Eles a viam como um campo fértil que precisa ser cultivado, dia após dia, respiração por respiração, como um jardineiro que conhece cada planta, cada pedra, cada silêncio. E talvez seja isso que estamos precisando redescobrir, que o foco não é um botão, é um jardim,
E jardins não nascem do nada. Eles precisam de espaço, de cuidado, de tempo. Por isso, no próximo capítulo, vamos olhar para frente. Vamos ver como esses princípios podem ser aplicados hoje, no nosso mundo barulhento. Como podemos, mesmo entre telas e prazos, recuperar a atenção que os antigos cultivavam com silêncio, espada e memória. Você não precisa viver num templo, nem empunhar uma espada, nem meditar por horas em silêncio absoluto. Mas se você sente que está perdendo o controle da sua atenção, talvez precise olhar para trás, para os antigos mestres do foco. Neste capítulo, vamos unir passado e presente e mostrar como os princípios do Japão ancestral, dos monges, dos samurais e de uma cultura que honrava o silêncio, podem ser resgatados, adaptados e usados hoje, mesmo num mundo dominado por telas e ruídos. A primeira lição é simples, mas profunda. Ritualize suas ações. Os japoneses sempre valorizaram o ritual, seja no preparo do chá, na caligrafia ou na arrumação da casa. Cada gesto era carregado de presença. Essa ritualização tornava as tarefas conscientes, e isso é o que nos falta hoje. Quantas vezes você já escovou os dentes com o celular na mão? Quantas vezes comeu, sem perceber o sabor? Quantas vezes terminou o dia sem lembrar direito o que viveu? Criar pequenos rituais é um antídoto para a distração. Por exemplo, antes de estudar, respire profundamente por 60 segundos. Ao acordar, escreva à mão uma frase para o seu dia. Antes de iniciar o trabalho, limpe sua mesa com atenção total. Ao comer, desligue todas as telas. Apenas coma. Esses momentos de atenção plena, mesmo que curtos, funcionam como âncoras mentais. Eles ensinam o cérebro a desacelerar, a focar, a estar presente. E isso nos leva à segunda lição. Reeduque sua memória. Hoje, confiamos mais no Google do que em nós mesmos. Mas o cérebro é uma máquina poderosa de retenção, desde que treinado. No Japão antigo, os monges usavam a repetição e a oralidade como ferramentas de memorização. Você pode fazer o mesmo com técnicas simples e eficazes. Leia em voz alta o que quer lembrar. Isso ativa múltiplas áreas do cérebro. Explique para si mesmo o conteúdo como se estivesse ensinando. É o chamado efeito Feynman. Escreva à mão. Estudos mostram que escrever com papel e caneta melhora a retenção em até 30%. Fonte: Universidade de Tóquio, 2022. Associe ideias a imagens ou emoções, como faziam os monges com os ideogramas. E se quiser ir além, use o método dos antigos monges chamado Itori Goto. Repetir mentalmente frases-chave durante o dia para fixar ideias importantes. A terceira lição é talvez a mais desafiadora. Reaprenda a lidar com o tédio. Os monges e samurais não fugiam do tédio. Eles o atravessavam. Para eles, momentos de silêncio, repetição ou imobilidade eram valiosos. Hoje, ao menor sinal de monotonia, corremos para o celular. Mas o tédio é fértil. É nele que a mente se reorganiza. É quando a criatividade emerge. É quando percebemos o que realmente estamos sentindo. Se você conseguir suportar o desconforto dos primeiros minutos, o silêncio começa a se transformar em clareza. Tente fazer isso de forma prática. Fique 10 minutos por dia sem estímulos. Sem celular, música, tela. Só você e o ambiente. Observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando. Se sentir ansiedade, apenas respire e continue. Esse treino, feito de forma constante, muda o cérebro. De fato, a neurociência confirma. Estudos da Universidade de Stanford, 2023, mostram que a prática diária de contemplação silenciosa reduz os níveis de cortisol e fortalece o córtex pré-frontal, a área responsável pela concentração e tomada de decisão.
Ou seja, silêncio cura, silêncio organiza, silêncio treina. E aqui vai uma lição final, que talvez seja a mais importante de todas. Simplifique. Os japoneses têm uma palavra, ma-jian, o espaço entre as coisas. Na arquitetura, na música, na arte, o ma representa o vazio intencional. É ele que permite que o conteúdo respire, que o som tenha eco, que a ação ganhe sentido. Na nossa vida, o ma é o espaço entre uma tarefa e outra, entre uma resposta e uma reação, entre o impulso e a consciência. Mas nós o apagamos. Lotamos nossas agendas, nossas telas, nossos pensamentos. Recuperar o ma é criar pausas conscientes, não como perda de tempo, mas como oxigênio mental. Por isso, ao organizar seu dia, pense como um monge, não em quantidade, mas em qualidade. Faça menos, mas faça com atenção. E finalmente lembre-se, os monges não treinavam para fugir do mundo, eles treinavam para estar mais presentes nele. Os samurais não cultivavam o foco para impressionar, eles faziam isso para viver com honra, mesmo nas mínimas ações. Eles sabiam que a mente distraída é vulnerável, mas a mente atenta é invencível. Você não precisa ser um mestre do Zen, nem um guerreiro da espada, mas pode aprender com eles, pode praticar o silêncio, pode respirar com atenção, pode recuperar a memória que o mundo moderno tenta apagar, porque no fim a batalha não é contra o celular, nem contra a internet, nem contra a tecnologia. A verdadeira batalha é interna, é entre o que você quer e o que te distrai, entre o que você é e o que o mundo quer que você finja ser. E como os antigos sabiam, essa batalha só se vence com disciplina, clareza e foco.